Olá, meu nome é Giovanni e vou relatar uma história que aconteceu com um tio meu há muitos anos atrás. Era por volta dos anos 80. Eu ainda não era nascido, mas essa história me assusta até hoje, desde que meu tio me contou. Meu tio morava no bairro em que eu moro hoje. Porém, naquela época as ruas ainda eram de terra. E muitas das casas que hoje existem aqui não tinham naquela época. Havia muito mato nessa região. Antigamente, por todo o lugar, essas histórias de lobisomem eram mais populares. E muitas das pessoas acreditavam nelas. Havia um homem de aparência peculiar. Seu nome era Jatobá e trabalhava em uma firma que havia aqui. Ele era pálido, sua pele era amarela, seus pés eram muito grandes e ele tinha dificuldade para achar calçados, o que ocasionava muitas vezes as pessoas verem ele andando a pé, sem nenhuma preocupação. Na época da quaresma, o pessoal por aqui levava muito a sério essas histórias, chegando até o mais pinguço da região a se trancar dentro de casa por volta das 9 horas no máximo. Por volta de, no máximo, às 9 horas da noite. Todas as mães colocavam as crianças para dentro de casa e as não batizadas tinham de orar, pois o que rondava nessa região vinha direto das profundezas do inferno. Esse homem, o Jatobá, todos brincavam dizendo que ele era um lobisomem e tinha lá seus segredos. E foi em uma noite de lua cheia na quaresma que ocorreu o fato que me assombra até hoje. Era por volta das 2 horas da madrugada. Uma presença estranha foi notada pelos cachorros da rua. Muitos rosnados e latidos, o que não era normal, pois os cachorros conheciam todos que moravam por ali e não tinha muitos moradores. Com todos dentro das casas, meu tio começou a escutar muitos e muitos latidos e um rosnado que parecia o próprio demônio presente em seu quintal. Começou a brigar com seus cachorros, que de repente ficaram quietos, e um uivo assustador se estremeceu. Um tempo se passou, e ele ouviu a fera que ali estava rondando pela sua casa. A fera, intrigada com a porta, começou a aplicar golpes por ali e a expressar a sua raiva. Ela supostamente estava atrás de um primo meu, que não era batizado. Depois de acabar com a porta do meu tio, que a segurou com a vida, a fera foi embora, soltando outro uivo ainda mais assustador que o primeiro. E correndo em direção à mata. O tal Jatobá, que todos falavam, não foi trabalhar no dia seguinte e nunca mais foi visto por aqui, segundo o meu tio. Os anos se passaram e a história foi contada a mim
que não acreditei de início, até ver as marcas das garras da fera que ainda eram mantidas na porta da casa do meu tio. Boa noite. Olá, me chamo Murilo, tenho 40 anos, moro em Minas Gerais. E o que vou relatar aqui aconteceu quando eu vivia em Campinas e estava com os meus 20 anos de idade. Faltava pouco tempo para eu me casar. Em um certo dia, eu e minha esposa havíamos ido fazer compras. Fomos em um mercado que ficava próximo ao Cemitério da Saudade, o mais famoso cemitério da cidade. Para voltar para nossas casas, precisávamos pegar um ônibus e resolvemos cortar caminho por dentro do cemitério, pois era o caminho mais curto e já era final de tarde. No cemitério havia uma tumba muito grande e estava trancada com uma corrente banhada em ouro, com certeza de alguém muito importante. A tumba estava bem cuidada apesar do tempo. Eu e minha esposa ficamos admirados com aquela tumba tão bem cuidada. Continuamos o nosso trajeto depois de comentar sobre aquela tumba. E de repente, minha esposa me perguntou: "Você ouviu isso? Tem alguém nos chamando?" Eu estranhei e disse: "Não, eu não ouvi nada." Quando olhamos para trás, havia um casal dentro da tumba. Dava para ver eles através do vidro. Eles estavam acenando para nós. Eram pálidos e suas roupas eram velhas e gastas. Saímos dali o mais rápido possível, nos perguntando o que era aquilo. Chegamos em casa em segurança, graças a Deus. Aquele dia me fez repensar se existe ou não o sobrenatural, pois apesar do susto, ainda não temos certeza se aquilo eram pessoas de verdade ou se eram espíritos. Boa noite.